Boa noite, meus irmãos da Escola Jesus Cristo. Eu escrevi um pequeno texto que eu vou ler para vocês. Quando a Escola Jesus Cristo vai voltar ao normal? É uma pergunta que eu tenho recebido por vários meios. Meus irmãos da Escola Jesus Cristo, desde o dia 17 de março deste ano de 2020, as atividades presenciais de nossa escola estão suspensas. A princípio, como toda a sociedade, esperávamos que o surto epidêmico durasse 2 ou no máximo 3 meses. Entretanto, o cenário foi mais complexo. A epidemia estendeu-se por todo o globo, corroborando o que nos dissera Emmanuel no último capítulo de A Caminho da Luz, escrito em 1938. O século que se passa efetuará a divisão das ovelhas no imenso rebanho. O cajado do pastor conduzirá o sofrimento na tarefa penosa da escolha e da dor. E a dor se incumbirá do trabalho que os homens não aceitaram por amor. Uma tempestade de amarguras varrerá toda a terra. Desse modo, estamos prestes a adentrar o mês de dezembro, sem a mínima perspectiva de retorno às atividades presenciais plenas. A possibilidade nada distante de uma segunda onda de infecção viral, as incertezas da vacinação em massa, o desrespeito às orientações da ciência promovidos por representantes dos poderes instituídos em todos os níveis, o público descuidando-se e desistindo do cuidado com o próximo. São fatores que nos convidam a refletir sobre a possibilidade jamais aventada de que o ano de 2021 possa ser de manutenção do isolamento social, com o recrudescimento de novos casos, insuficiência de leitos hospitalares e aumento do número de mortes. E como responder à pergunta: quando voltaremos ao normal? Podemos ensaiar uma análise da própria pergunta: o que é voltar ao normal? Melhor, o que se considera normal? O nosso modus vivendi era tão anormal que nos levou a essa pandemia. Imaginemos o nosso mestre Jesus voltando à Terra e nos libertando desse e de todos os outros males. O que ele diria? Vão e não pequem mais. De agora em diante, não magoem mais a vida do planeta. O que vocês achavam que era o normal foi exatamente o que produziu essa catástrofe, priorizando o lucro desenfreado e destruindo os biomas. Portanto, meus irmãos, retificando o título desta comunicação, quando a Escola Jesus Cristo retornará às atividades presenciais? Não sabemos. O que sabemos é que Allan Kardec nos exortou a seguir a ciência e não aos que negam reiteradamente o óbvio. Na resposta à questão 802 de O Livro dos Espíritos, os Espíritos nos disseram: não se vê ainda hoje os homens negarem os fatos mais patentes que se passam sob vossos olhos? E o próprio Kardec, no capítulo 1, item 55 de A Gênese, diz: caminhando de par com o progresso, o Espiritismo jamais será ultrapassado
porque se novas descobertas lhe demonstrarem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificará nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. Portanto, atendendo a algumas pessoas que têm me procurado para o questionamento do título dessa comunicação, respondo que apenas Deus sabe. Cabe a nós sermos humildes e aceitarmos as condições de segurança para todos, sem deixar de usar a ferramenta da educação e da caridade, atendendo ao apelo do Espírito de verdade no seu amai-vos e instruí-vos. O nosso formato digital hoje nos permite acessar palestras de domingo a sexta-feira, 2 reuniões de oração que solicitam os nomes para as orações intercessórias, aulas de 2 turmas, distribuição de material didático para as nossas crianças, serviço realizado pela equipe de evangelização, distribuição de gêneros aos domingos realizado por uma equipe valorosa e cuidadosa, além do fato de a diretoria estar sempre a atender situações pontuais de necessidade. Sentindo a carência da conversa agradável que tínhamos aos domingos nas áreas externas de nossa escola, tomamos hoje a decisão de refundar o que já houve em outros tempos, o Salão da Conversação Edificante. Esse salão funcionará numa sala do aplicativo Zoom todos os domingos, de 11h15 às 11h45. Outro ponto da máxima importância e que este dirigente pede a atenção de todos é que se integrem nos horários das reuniões públicas, reuniões de oração e aulas doutrinárias, pois desse modo formaremos uma rede de comunhão de pensamentos, como nos ensina Kardec na Revista Espírita de novembro de 1868. A formação dessa rede, muito mais sofisticada e poderosa que qualquer tecnologia humana, suscita apenas que nós atendamos aos compromissos da hora e da preparação, orando e vigiando para que os nossos amigos espirituais nos concedam as bênçãos almejadas. Os endereços da internet, os links, estão disponíveis na nossa página da internet www.escolajesuscristo.org.br. Endereçamos a todos os nossos pensamentos de paz e de esperança. Que Jesus nos abençoe.